Era uma noite fria e chuvosa quando Laura recebeu o telefonema. Ela estava sozinha em casa, depois de um longo dia de trabalho, e o som do telefone parecia ecoar pela casa vazia. Ela hesitou por um momento antes de atender, pensando que fosse apenas uma ligação errada. "Alô?", disse ela com a voz trêmula. Do outro lado, um sussurro quase inaudível respondeu: "Eu sei o que você fez." Laura ficou paralisada. Ela não conhecia aquela voz, mas algo na forma como falava a fez sentir um calafrio percorrer sua espinha. Não era uma ameaça direta, mas a forma como as palavras foram ditas parecia carregar um peso muito mais profundo, como se a pessoa tivesse conhecimento de algo sombrio, algo que Laura nem mesmo sabia que estava escondido dentro dela. Ela pensou em desligar, mas antes que pudesse fazer isso, o telefone foi cortado abruptamente. Ela olhou para o aparelho por um momento, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Não era possível, pensou. Não havia nada de errado, nada que pudesse realmente assustá-la. Mas a sensação de inquietação não desapareceu. Naquela noite, ela teve dificuldade para dormir. A chuva batia nas janelas com força, mas o som mais assustador era o eco do sussurro no fundo de sua mente. "Eu sei o que você fez." A cada vez que ela tentava fechar os olhos, o eco crescia mais alto, mais próximo, até que ela não conseguia mais distinguir onde terminava o eco e onde começava a realidade. À medida que a madrugada avançava, a casa parecia se encher de uma presença inquietante. Ela podia ouvir passos leves, como se alguém estivesse caminhando por corredores distantes. Quando ela olhava pela janela, via apenas as sombras dançando na chuva, mas algo dentro de si sabia que não estava sozinha. Foi quando o telefone tocou novamente. "Alô?", respondeu, sua voz quase um sussurro, ainda tensa, com medo do que poderia vir a seguir. "Eu sei o que você fez." Agora a voz estava mais clara. E desta vez, havia algo mais. Um eco, como se houvesse outras vozes falando junto, sussurrando em uníssono. Laura sentiu o pânico tomar conta de si. Ela olhou para o relógio. Eram 3h33 da manhã, 1h da madrugada, em que as lendas falam sobre o ponto mais profundo da escuridão. O telefone foi desligado novamente, mas não antes que uma última palavra fosse sussurrada. "Você nunca deveria ter mexido com aquilo." De repente, o ambiente ao redor de Laura pareceu se tornar ainda mais frio. A respiração dela ficou mais difícil, como se o ar estivesse se espremendo ao seu redor. Ela se levantou, caminhou pela casa, tentando afastar o medo que lhe consumia. Quando passou pela sala de estar, algo na parede chamou sua atenção. Era um espelho antigo, algo que ela não lembrava de ter visto ali antes. Quando ela se aproximou, viu algo refletido atrás de si, uma sombra, parada, observando-a. Mas não havia ninguém atrás dela. Ela girou rapidamente, mas a sala estava vazia. O espelho, no entanto, continuava refletindo algo que ela não podia ver diretamente. Uma figura sombria, com olhos que pareciam brilhar com uma luz macabra. Ela tentou se afastar, mas algo a impedia. O eco das palavras, os passos e a presença dela estavam se intensificando. Ela voltou ao telefone, tentando ligar para a polícia, mas a linha estava morta. O medo estava agora se tornando físico, quase palpável. No reflexo do espelho, uma palavra apareceu escrita como se tivesse sido gravada com algo afiado. Laura leu com horror o que estava escrito. "Você já ouviu o último suspiro?" Foi quando tudo fez sentido. Ela se lembrou. A ligação não estava falando sobre o que ela tinha feito recentemente. Estava falando sobre algo muito mais antigo, algo que ela tentara esquecer, algo que acontecera quando ela era criança. E naquele momento, a última coisa que Laura viu antes de desmaiar foi a silhueta da figura sombria saindo do espelho, como uma sombra que escapa para a realidade. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. Tudo o que restou foi o eco de um suspiro. "Você já ouviu um sussurro no meio da noite? Talvez não fosse apenas sua imaginação."
Se gostou da história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova lenda assustadora. Comente o que achou e compartilhe com quem ama um bom terror.